Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema que muitas vezes em silêncio decide o sucesso ou o fracasso de negócios por todo o mundo. Falo das barreiras invisíveis das diferenças culturais. Exato. A nossa base para esta análise é um guia muito prático chamado Diferenças Interculturais no Mundo dos Negócios, de Telma de Almeida. A nossa missão aqui é simples, é extrair as ferramentas mais úteis para quem, colabora com equipas em Tóquio ou vende para a Alemanha. Ou negocia no Brasil. Precisamente. A autora usa uma frase que fica na memória. O mundo hoje está sem fronteiras, mas com barreiras. Ok, vamos lá desvendar isto. É uma frase perfeita porque capta a grande ironia do mundo globalizado. E para desvendar estas barreiras, o guia foca-se num conceito-chave: inteligência cultural, ou CQ. CQ, de Cultural Quotient. É algo muito mais dinâmico. É a capacidade de observar um comportamento que nos parece estranho, de o interpretar sem julgar logo Sim. e, mais importante, de adaptar a nossa própria abordagem para sermos eficazes. O guia defende que o CQ deixou de ser uma competência extra, um nice to have. Certo. Hoje é mesmo um ativo estratégico. Não o ter pode levar a perdas financeiras, claro, mas sobretudo a quebras de confiança que são quase impossíveis de reparar. E a melhor forma de percebermos o que é este CQ na prática é vê-lo em ação. O livro traz um caso de estudo que me pareceu perfeito. O da Ana. Ela é fundadora de uma agência de design portuguesa. O cenário é uma reunião online, daquelas decisivas com uma grande empresa sueca. A Ana, com a sua experiência do mercado português, prepara-se para o que para nós é o normal, não é? Uma abordagem calorosa, focada em criar uma relação. Uma estratégia que em Portugal não só é normal, como é muitas vezes a mais eficaz. É o nosso software cultural, por assim dizer. Exatamente. O problema é que o software do outro lado era completamente diferente. A chamada começa e a Ana dedica os primeiros 5 minutos ao chamado small talk. Sim? Pergunta pelo tempo em Estocolmo, faz um comentário amigável e do outro lado a resposta é um silêncio quase gelado. Conheço bem essa sensação. Os olhares são diretos, sem expressão. Para os executivos suecos, que valorizam a eficiência e uma fronteira muito clara entre o pessoal e o profissional, aquilo não é simpatia. É uma perda de tempo. É uma perda de tempo. E a coisa ainda piora quando a Ana, a tentar ser prestável, diz algo como: sintam-se à vontade para me ligar a qualquer hora. Ai, O que para a nossa cultura soa à disponibilidade total. Para a cultura sueca pode ser interpretado como desorganização. Sugere que não há planeamento, que não se respeitam horários. É um choque de mundos. Um choque total. E o que eu acho fascinante neste caso não é o erro, mas a forma como a Ana reage. Ela podia ter ficado ofendida, pensado que eles eram Arrogantes, frios, sim. arrogantes. Exato, arrogantes. Mas não. Ela fez uma leitura da situação em tempo real. E é aí que entra o CQ. O guia explica que a Ana usou os 3 pilares da inteligência cultural quase instintivamente. O primeiro é a observação consciente. Ela não ignorou os sinais, sentiu a tensão e percebeu que a sua abordagem estava a falhar. Certo. O segundo foi a adaptação de postura. Em vez de insistir, ela mudou de registro, fez uma pausa e passou a uma comunicação focada em dados, em resultados, em prazos. E o terceiro? O terceiro pilar foi a empatia cultural. Ela compreendeu que a reação deles não era um ataque pessoal, era apenas uma forma diferente de trabalhar. Não levou a peito. Ou seja, ela teve de reescrever o seu próprio manual de boas práticas ali em direto. Isso exige uma agilidade mental enorme. Exato. E segundo o guia, foi essa capacidade de recalibrar que salvou a reunião. O problema não estava no produto dela, estava na frequência cultural, que estava desajustada. Se tivesse insistido, teria sido vista como pouco profissional. É impressionante. Quer dizer, a competência técnica dela deu-lhe o direito de estar na reunião? Mas foi a competência cultural que a manteve lá. Exato. E imagino que existam outros pontos de fricção como este. O guia identifica mais alguns padrões? Sim, absolutamente. O guia argumenta que a maioria dos mal-entendidos graves acontece em torno de 3 eixos principais: a forma como comunicamos, como encaramos a hierarquia e, talvez o mais explosivo, como gerimos o tempo. Ok, vamos por partes. O primeiro pilar, a comunicação. O livro chama-lhe o dito e o não dito, o que é bastante sugestivo. É uma ótima descrição. Basicamente, há 2 grandes estilos. Por um lado, as culturas de comunicação direta, como a alemã ou a norte-americana. A mensagem é explícita, clara. A honestidade é mais valorizada do que a diplomacia. Percebes? Sim, o diz o que pensas. Exato. Por outro lado, temos as culturas de comunicação indireta, como a japonesa, a brasileira e, em grande medida, a nossa.
Aqui, a mensagem está muitas vezes no contexto, nas entrelinhas. A harmonia do grupo é muito valorizada. Significa que um alemão, ao ouvir um português, pode achar que ele está a ser vago, e o português, ao ouvir o alemão, pode achá-lo rude. Precisamente. E ambos estariam errados, porque estão só a usar os seus próprios códigos. O segundo pilar é a hierarquia. Em algumas culturas, como a japonesa ou a coreana, o respeito pela senioridade e pelo título é fundamental. E no outro extremo? No outro extremo tens as culturas mais igualitárias, como as dos países nórdicos. Aí, o que conta é a competência. É normal um engenheiro júnior desafiar uma ideia do diretor. A hierarquia existe, mas é mais fluida. E o terceiro pilar, que me parece o mais traiçoeiro, a gestão do tempo. Relógios versus relações, como o guia lhe chama. E a distinção é crucial. Nas culturas de tempo monocrómico, como a Alemanha, o tempo é linear. Tempo é dinheiro. A pontualidade é um sinal de respeito. Certo. Por outro lado, as culturas de tempo policrómico, como a nossa em Portugal ou no Brasil, veem o tempo de forma mais fluida. As relações humanas são prioritárias. Os imprevistos fazem parte da vida. O guia tem algum caso prático sobre este choque de tempos? Sente que é aqui que acontecem muitas frustrações? Tem um que é perfeito. A história de João, um gestor de projetos português, a colaborar com uma equipa em Munique, liderada por um alemão, o Hans. Ok. O combinado era simples. O João tinha de entregar um relatório importante às 10 da manhã de uma sexta-feira. Era um prazo crítico. Um cenário bastante comum. Exato. Só que, nessa manhã, um fornecedor do João liga-lhe com um problema pessoal grave. O João, como um líder empático, passa a manhã a ajudar. Consequentemente, só envia o relatório às 2 da tarde. Com uma nota a explicar o imprevisto, imagino. Exatamente. É fácil colocar-me-nos no lugar do João. Acho que a maioria de nós teria feito o mesmo e ficaria surpreendido se houvesse algum problema. Sem dúvida. E foi o que aconteceu. Na cabeça do João, o atraso era um preço razoável a pagar para ser um bom líder. Mas na cabeça de Hans, em Munique, a história foi lida de forma completamente diferente. Como assim? Para ele, aquilo não foi um imprevisto. Foi um incumprimento contratual, uma quebra de confiança. Onde o João viu humanidade, o Hans viu falta de profissionalismo. O atraso do João comprometeu todo o planeamento da tarde da equipa alemã. Uau! É quase como se estivessem a jogar com livros de regras diferentes. O que é que isto nos diz sobre a ideia de ser profissional? Levanta uma questão fundamental. A nossa própria definição de ser profissional é em si mesma uma construção cultural. A lição para o João foi que, para colaborar com o Hans, a previsibilidade era mais valiosa do que a flexibilidade. Essa história do João e do Hans toca num ponto muito sensível, onde é que acaba a humanidade e começa o profissionalismo. Essa fronteira é diferente em cada país, não é? Sim, e é outro dos grandes campos de batalha. De um lado, tens culturas com uma separação rígida entre a vida profissional e a pessoal, como na Alemanha. Misturar os dois mundos é visto como pouco profissional. Certo, o trabalho é trabalho. Exato. Do outro lado, em culturas como a do Brasil ou a nossa, a relação pessoal é a base para a profissional. É fundamental criar laços de confiança para o negócio florescer. Primeiro negocia-se com a pessoa, depois com a empresa. O livro tem um exemplo disto. Sim, no caso da Sofia, uma diretora de exportação portuguesa que viaja para São Paulo para fechar um contrato. O potencial parceiro brasileiro, o Carlos, convida-a para jantar numa sexta-feira à noite. E ela, claro, vai preparada para o negócio. Exatamente. Leva o contrato na pasta, pronta para discutir cláusulas. Consigo sentir a ansiedade da Sofia a crescer a cada minuto que passa sem se falar de negócios. É o que acontece. Durante 2 horas o Carlos fala tudo, menos do contrato. Futebol, família, férias. Cada vez que a Sofia tenta falar de preços, ele desvia o assunto. O desalinhamento é total. Imagina os pensamentos de cada um. Na cabeça da Sofia, Ele não está a levar isto a sério. na cabeça do Carlos. Esta mulher é demasiado fria. Como posso confiar nela? Mas a Sofia, tal como a Ana, consegue dar a volta à situação. Felizmente, sim. Ela tinha tido formação em CQ. A certa altura, ela percebe o que está a acontecer. Aquele jantar não era um obstáculo ao negócio. Aquele jantar era o negócio. O objetivo não era validar o documento. Era validar a pessoa. E então ela muda de tática. Muda. Relaxa. Entra na conversa. Partilha as suas próprias histórias e cria uma ligação genuína com o Carlos. E o resultado? O resultado é a frase que o Carlos lhe diz no final. Gosto da sua energia, Sofia. Na segunda-feira, assinamos tudo.
Com bons parceiros, o papel é apenas uma formalidade. Se a Sofia tivesse insistido na eficiência, teria perdido o contrato. Estes exemplos são ótimos para quando as coisas são recuperáveis. Mas e quando se comete uma verdadeira gafe cultural? Daquelas que parecem fatais? Sim, o guia aborda essas situações de campo de minas. E é uma secção muito importante porque, por mais que nos preparemos, as gafes vão acontecer. O exemplo usado é o de Miguel, um engenheiro português numa primeira reunião em Kyoto, no Japão. Um cenário de altíssimo risco. O que é que aconteceu? No início da reunião, o diretor japonês entrega o seu cartão de visita, o Meishi, da forma tradicional, com as duas mãos, fazendo uma vénia. O Miguel, habituado à nossa informalidade, pega no cartão com uma só mão, olha de relance e... E guarda-o no bolso de trás das calças. Ai, não! O que na cultura japonesa é um ato de profundo desrespeito. O cartão de visita é uma extensão da identidade da pessoa. Guardá-lo no bolso de trás é, simbolicamente, desprezar a pessoa. O efeito deve ter sido devastador. Foi imediato. O ambiente na sala ficou gelado. O silêncio tornou-se pesado. O Miguel sentiu que tinha perdido completamente o respeito dos seus interlocutores. Tinha pisado uma mina. Então, como é que se sai de uma situação dessas? Parece quase impossível. O mais interessante é que o guia usa este exemplo para ensinar. O Miguel conseguiu recuperar. No primeiro intervalo, pediu a palavra. Com uma humildade genuína, pediu desculpa. Disse que não conhecia a tradição e que não pretendera ofender. E depois? Depois, retirou o cartão do bolso, limpou-o e colocou-o cuidadosamente à sua frente na mesa, fazendo uma vénia. Então, a humildade foi a chave para tudo. Admitir o erro foi mais poderoso do que nunca ter errado. Foi exatamente isso. A tensão desapareceu. A humildade do Miguel e a sua vontade de aprender foram mais valorizadas do que a perfeição. Ele não só salvou o contrato, como paradoxalmente fortaleceu a relação. Impressionante. E o guia sistematiza isto num guia de sobrevivência. Primeiro, reconhecimento imediato e humilde. Pedir desculpa. Segundo, observação reativa. Observar e imitar. Terceiro, pedir orientação. Perguntar qual é a forma correta de procedermos. Isso desarma qualquer um. Fazendo uma síntese, a ideia principal que fica é que a competência técnica já não é suficiente. É, como o livro diz, apenas o bilhete de entrada para o jogo global. O que decide o sucesso é esta inteligência cultural. Exato. É a capacidade de entender aqueles 3 pilares de comunicação, hierarquia, tempo e ter a agilidade para adaptar a nossa postura. A metáfora final do livro é muito forte. O objetivo é ser a ponte que une culturas, não o muro que as separa. Sem dúvida. E é crucial reforçar que adaptação não significa perda de identidade. Ninguém está a sugerir que um português se deva tornar um alemão. Significa, sim, desenvolver versatilidade. É a capacidade de falar múltiplas línguas comportamentais. Uma competência que parece cada vez mais essencial. Essencial e decisiva. E para terminar, o guia deixa-nos com uma pergunta provocadora. Num mundo cada vez mais interligado, a identidade de uma empresa ou de um profissional deve ser fixa, uma rocha, ou deve ser fluida, capaz de se moldar ao cliente? A conclusão é clara. No mercado global, a rigidez pode ser o caminho mais rápido para a irrelevância.